5 dias perdido no meio da mata, sozinho, sem abrigo, com pouca comida, bebendo água de cachoeira e sem saber se sairia vivo dali. Esse foi o drama vivido por Roberto Farias Thomas, de apenas 19 anos, que desapareceu durante uma trilha no Pico Paraná e deixou o Brasil inteiro em suspense nesse começo de ano. As buscas mobilizaram equipes, voluntários, a família, enquanto a internet fervia com teorias, julgamentos e muita revolta. E o que mais chamou a atenção em toda essa história não foi só a sobrevivência impressionante do Roberto, mas sim como tudo começou. Ele estava na trilha com uma amiga mais experiente que simplesmente o abandonou no meio da montanha. As entrevistas dela, frias e contraditórias, levantaram suspeitas, geraram ameaças e dividiram opiniões. Agora, com o Roberto a salvo, hospitalizado e se recuperando bem, ele finalmente resolveu falar e contou detalhes chocantes de como conseguiu sobreviver esses 5 dias no meio da mata, no meio do nada. E ela também voltou aí a se pronunciar. No vídeo de hoje, então, a gente vai trazer todas as atualizações desse caso, ouvir o relato do próprio Roberto, entender o que realmente aconteceu naquela trilha, e por que, mesmo aí com um final feliz, essa história ainda deixa tantas perguntas no ar. Eu sou o Marcelo Meus e depois a vinheta eu te conto. O caso do jovem que desapareceu no Pico Paraná e que, graças a Deus, foi encontrado vivo após 5 dias sumido, acabou marcando esse começo de ano e ainda bem que dessa vez a história teve um final feliz. A gente já trouxe aqui um vídeo contando toda a trajetória do Roberto Farias Thomas, de apenas 19 anos, que decidiu fazer uma trilha acompanhado da amiga, se a gente pode chamar assim, Tayane, alguém que já tinha experiência nesse tipo de aventura e que, no meio do caos, simplesmente o abandonou para que ele se virasse sozinho. Por conta das entrevistas estranhas dadas por ela, muita gente chegou a desconfiar que pudesse ter acontecido algo ainda pior com o rapaz. Mas, felizmente, o que aconteceu foi apenas o abandono mesmo, A Tayane seguiu com outros montanhistas porque julgou o Roberto fraco demais para continuar. Bom, com uma amiga dessas, sinceramente, quem é que precisa de inimigo, Agora, depois que o Roberto caminhou sozinho mais de 20 quilômetros ao longo de 5 dias e conseguiu chegar até uma fazenda em Cacatu, na cidade de Antonina, já na descida do Pico Paraná, ele está vivo, em segurança e ainda provou que não era tão fraco quanto ela imaginava. Após receber todo o atendimento necessário, algumas respostas finalmente começaram a aparecer. Roberto contou um pouco como conseguiu sobreviver esses dias de pura tensão e, além dele, a própria Tayane voltou a dar entrevistas novamente estranhas, reforçando a impressão de que se trata de uma pessoa, no mínimo, difícil de entender. Bom, vamos então às atualizações recentes desse caso. Roberto e Tayane falam. Vamos recapitular rapidamente aquele primeiro momento de alívio da família do Roberto, quando eles conseguiram se falar pela primeira vez e o jovem contou onde estava. Disse que tinha se machucado um pouco, que havia perdido os óculos e até errou a própria idade, levando uma bronca leve da mãe. Mas no fim, bate a emoção na família ao ver que, apesar de tudo, acabou dando tudo certo. Eu tô na fazenda... Eu tô na fazenda CGH, na usina elétrica, hidrelétrica, Catatua. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. Fala pra ele dizer o nome completo e a idade. Nome completo, idade, tem que falar tudo isso. Teu nome completo, tua idade. Roberto Farias Thomas. Idade. 20 anos. 20 não, você tem 19. Qual que é a tua data de 19, nascimento? desculpa. 19 anos. Depois disso, começaram a aparecer imagens do momento em que o Betinho chegou à fazenda, visivelmente exausto, mas graças a Deus ainda firme e forte, principalmente se levarmos em conta que ele passou 5 dias sozinho, com água e comida bem escassas durante todo esse período. E quem também falou foi a Tayane, que imagino eu devia estar bastante aliviada, já que, como eu comentei antes, muita gente chegou a dizer que ela poderia ter, sei lá, até matado o amigo por conta da forma como ela se expressava nas entrevistas. Assim que saiu a notícia de que o rapaz havia sido encontrado, a moça conversou com a equipe da Record local ali do Paraná e, chorando, ela afirmou que ela e a família estavam recebendo ameaças, dizendo inclusive que ainda não tinha voltado para casa com medo de alguém tentar alguma coisa com ela, tentar matar ela, maltratar ela, enfim. Que eu falei, gente, que eu não fiz nada com ele, muita gente me julgou, tava ameaçando a minha família, eu não fiquei na minha casa, eu vim pra fazenda com medo de me matar, alguma coisa que eu tô mais segura, que aqui tem polícia, tem investigações, tem a família dele. Você tava com medo? Eu tava com medo de fazer alguma coisa comigo longe da minha família. E quando perguntaram o que ela diria ao amigo ao reencontrá-lo, a Marvada ainda disse que iria xingá-lo. Aí não dá, Você abandonou o cara sem experiência no meio da mata ali
E ainda vai xingar o cara, é brincadeira? E agora, e o Roberto, como é que vai ser a hora que você reencontrar ele? Nossa, eu vou xingar tanto esse moleque, eu vou xingar tanto esse moleque, nossa. Mas algumas horas depois ela voltou a falar, já mais calma. A jovem se mostrou feliz e grata por Roberto ter aparecido e deixou claro que nunca mais abandonaria ninguém no meio de uma trilha. Bom, pelo menos isso, né? Já o Roberto gravou um vídeo enquanto estava hospitalizado, recebendo os devidos cuidados, contando um pouco de como foi essa experiência única de ficar perdido sozinho num lugar totalmente isolado. Aparentemente bem mais disposto, Roberto disse que o tempo todo ele pedia proteção a Deus e pensava na família para poder ganhar forças e não desistir. O jovem contou que durante esses 5 dias quase rompeu o joelho ali, precisou pular de uma cachoeira com quase 30 metros de altura e ainda teve que nadar bastante. Aliás, né, ainda bem que ele tinha essa habilidade, porque sinceramente sem isso talvez não tivesse conseguido sobreviver. Roberto explicou que nadava até avistar pedras maiores, subia nelas para tentar enxergar melhor onde estava e o que vinha depois da cachoeira, né, e seguia assim, passo a passo, cara. Mano, foi uma verdadeira aventura mesmo, né, de sobrevivência, cara. Esse cara aí a gente pode dizer que deu muita sorte. Ele também contou que quando começava a ouvir os grilos, já sabia que estava chegando a hora de escurecer. Aí ele tentava encontrar algumas grutas para se abrigar, fugir da chuva, e nesse processo ia juntando folhas para se cobrir e passar a noite, né? Ele foi esperto, né, cara? Porque o que pode acontecer também nessas ocasiões é, sei lá, sofrer de hipotermia, né? Pra você ali dormir no frio da mata, molhado, cara. Mano, esse moleque, ele foi ligeiro, cara. Foi ligeiro. Não sei se ele já assistiu alguns vídeos de sobrevivência no YouTube, né? Tinha alguma noção ali do que fazer, cara. Mas parece que ele não era tão fraco assim, né? Se a gente pode dizer como a Tayane ali tava jogando. Quase quebrei o joelho, pulei pra uma cachoeira de mais de 30 metros de altura, pedindo proteção sempre pro pai. Depois de ter pulado dessa cachoeira, eu continuei nadando, né? Encontrava as pedras maiores, eu subi em cima das pedras maiores para poder continuar vendo a vista do que eu tinha pela frente. Aí eu continuava indo, nas noites, chegava perto das 4 horas, eu ouvia os grilos, daí eu sabia que estava ficando um pouco mais de noite. Aí eu me jogava perto de gruta, perto de mato, onde que era coberto por árvore, né? Para não pegar um pouco de chuva, porque estava chovendo bastante. Eu achei ele hoje, né? Achando o pessoal. Então, quando eu cheguei próximo de uma outra cachoeira, só que era maior que tinha pulado, eu falei, se eu pular aqui eu morro. Aí eu olhei para a esquerda, tinha umas construções, né? Que o pessoal fez para essas cachoeiras. Eu subi nessas construções, vi uma ponte de madeira e segui a ponte de madeira até o fim. Aí eu encontrei uma chácara, onde eu encontrei um pessoal lá e pedi socorro, daí resgate. Ele contou que acabou pegando correnteza e foi nesse momento que ele perdeu os óculos e parte da bota, chegando até a se afogar por causa da força da água, mas mesmo assim nunca se esquecia de Deus, né? E o tempo todo pedia proteção. Peguei correnteza, teve uma hora que eu tropecei no meio das pedras e caí numa correnteza, bati, foi aí que eu perdi uma parte da minha bota, meu óculos. Andei mais de 1,5 km, né, toda essa correnteza batendo no meio das pedras, mas pedindo toda hora proteção, me afoguei, mas eu sei nadar, né, mas essa correnteza me afoguei bastante. Durante esses 5 dias, Roberto contou que se alimentou apenas das frutas que tinha levado para a virada do ano e que bebia água da cachoeira, né, sempre tentando encontrar os pontos mais viáveis ali para conseguir pegar ali, tomar água. Outra coisa também, né, cara, conseguir água nessa situação bem difícil, né? Questão, não tenho noção, né, esses 5, 6 dias, o que eu comi só foi ameixa no dia 31 e uva, e de bebida eu só tomei água de cachoeira. Pegava a garrafa que eu tinha ali, enchia um pouquinho das pedras que eram mais redondas e batia a água, um pouco mais filtrada, sem lixo, porque tinha bastante pernilongo, né, nas cachoeiras que eu tava pegando. O rapaz conseguiu finalmente sair da trilha quando, ao chegar numa segunda cachoeira, ele olhou adiante e percebeu que praticamente não havia mais caminho e que uma queda dali poderia ser fatal. Foi então que ele olhou ali para o lado e viu que havia uma construção por perto. Roberto subiu então até lá, né, e encontrou ali uma ponte de madeira que resolveu seguir até conseguir enxergar uma chácara e ir até lá pedir socorro. Assim, finalmente, né, aquela aventura chegou ao fim, ainda bem, né, com um desfecho feliz. Cheguei próximo de uma outra cachoeira, só que era maior que tinha pulado, e eu falei, se eu pular aqui eu morro. Aí eu olhei para a esquerda, tinha umas construções, né, que o pessoal fez para essas cachoeiras. Eu subi nessas construções, vi uma ponte de madeira e segui a ponte de madeira até o fim. Aí eu encontrei uma chácara, onde eu encontrei um pessoal lá e pedi socorro, daí resgate. Daí apareceu a polícia, os bombeiros,
Daí me deram todo o auxílio, mas todo momento eu agradeço a todos, né, que estiveram englobados aí na proteção. Roberto sempre contou que pedia muita proteção a Deus, né, que pensava o tempo todo na família. Com certeza essa foi a maior motivação e o principal combustível para que ele conseguisse sobreviver a esses dias difíceis, né? Às vezes é justamente nesses momentos de maior necessidade que a gente descobre o quanto pode ser forte. Ele e a sua família agradeceram a todos que os ajudaram nessa busca. Foi uma aventura em tanto, pedi muita proteção de Deus, pensei em toda a minha família na hora que eu estava descendo pelas trilhas, né? Nesses 5 dias aí, quase quebrei o joelho, pulei por uma cachoeira de mais de 30 metros de altura, pedindo proteção sempre pro pai. A verdade é uma só, né? O Roberto foi o único raiz que realmente encarou a trilha de verdade, né? O resto foi mais um passeio bem Nutella aí, né? Eu imagino até a própria Tayane ali, se tivesse ficado perdida nessa situação, né? Talvez ela ali, que se julgou ali mais experiente, não conseguisse nem ter sobrevivido, né? E o Roberto, ele conseguiu. Mas falando sério agora, fica aqui o respeito ao Roberto, né? A todos que participaram das buscas aí e também quem ajudou aí com doações pro pessoal que ficou lá esses 5 dias tentando encontrá-lo. No fim das contas, né? O brasileiro sabe ser solidário quando quer. E o Betinho aí aparenta estar muito bem, é o que tudo indica, né? Em breve deve receber alta médica, se é que já não recebeu, né? Quando esse vídeo for pro ar. Agora resta saber como é que vai ficar a amizade dele com a Tayane, né? Até agora o rapaz não comentou nada sobre isso. Será que ele vai aliviar a responsabilidade da moça? E a Tayane, será que aprendeu com o erro? Eles vão continuar amigos ou não? Né? Vamos ver quando esse reencontro vai acontecer e quem sabe, né, a gente não traz isso aqui pra vocês também. Mas comenta aqui o que você faria, hein? O que você faria com uma amiga dessa aí? Tem muita gente falando que ele subiu lá porque tava afim dela, né? No final das contas, ela deixou ele lá, olha só. E, olha, rapaz, o que um homem não faz por um chibiu, hein? Se for isso aí mesmo, né? Se for, se não for, né? A gente tá julgando mal aqui, mas se for, mano, toma cuidado, hein? Toma cuidado.